Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nem todos entenderão o nosso chamado, mas devemos sempre agradar a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor, nós aprendemos a obedecer o Espírito Santo. E nem sempre aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer, nós conseguimos entender. Porque o importante para nós não é o resultado do que nós fazemos, mas é obedecer a Deus. Então eu não tenho que me preocupar se quando eu entrego uma Bíblia, a pessoa ela vai ler. Eu só tenho que me preocupar em entregar. Então aquilo que nós fazemos para Deus, quem garante o resultado é Deus e não somos nós. Então não é a minha capacitação que ajuda as pessoas a se convencerem que existe um Deus, que esse Deus é amor, que o Espírito Santo ele nos ama, que ele nos capacita. Mas é o próprio Deus quem faz isso. Eu sou apenas aquele que está lá amando de Deus. E a igreja, ela nem sempre consegue entender esse chamado e nem a vocação individual de cada pessoa. Porque meio que ela segrega a igreja. Olha, você vai ser alguém que vai ficar só ouvindo. Você senta no seu banquinho aí e fica quieto. Quem entende da palavra somos nós, quem prega somos nós e isso. Quando eu comecei a me converter, logo no começo a gente tinha o costume de se encontrar em uma capelinha. E a gente lia a palavra de Deus, a gente orava e fazia as coisas nesse lugar. Até que um dia o padre veio repreender a gente porque nós não deveríamos estar orando sem a supervisão de alguém deles. Então era para a gente marcar uma data, um dia, para que pudesse ter alguém lá chancelando o que a gente estava fazendo. Será que já não é um pouco demais isso? Eu querer atravessar a linha da liberdade religiosa da outra pessoa até onde ela pode ir. Eu não estava ali vendendo nada, não estava ganhando dinheiro, não estava promovendo nada, não estava lendo a palavra de Deus e só, e mais nada, e orando com meia dúzia de pessoas. Não tinha nada. E aí a gente descobre, depois de anos e anos, que esse é um daqueles padres, né, que gostava de se alimentar de crianças. Se é que você me entende. Então você imagina que se eu colocasse a minha supervisão da minha fé sobre essas pessoas enviesadas, será que ela não ia tentar deixar sozinho um ou outro para ela tentar consumir? Será que não é essa a razão do controle? Olha que às vezes atrás de uma regra inocente a gente nunca pode entender o que tem dentro do coração da outra pessoa. Porque o único que pregou liberdade nessa vida foi Jesus. O único que tirou o poder dele para colocar em Deus ou colocar nas pessoas foi Jesus. De resto, as pessoas elas retêm para si o poder. Elas não têm coragem de dividir o poder. Sabe por quê? Porque o que seria ela sem o poder, sem o dinheiro? Então elas têm medo de ser descartada. Enquanto Deus ele nos ensina a ser algo mesmo sem ter nada, aqueles que creem baseado nas coisas do mundo só querem ajuntar poder e fama para si, não conseguem ajudar outras pessoas a crescerem. Eu tenho uma coisa que desde o começo eu gosto de fazer. Eu gosto de dividir louvores com as pessoas, para que elas possam se sentir mais perto de Deus. E eu dou a oportunidade de todas as pessoas. Se eu escuto uma música e eu sinto que a letra está de acordo com a vontade de Deus, eu posto, eu compartilho, eu faço. Eu ajudo as pessoas que ninguém ouve nem nada. Por quê? Porque eu consigo reconhecer Deus naquele chamado. E eu vou ajudar esse irmão sim a poder difundir aquela mensagem. Eu não tenho pregador, nem músico, nem nada.
O meu Senhor é o Jesus e é esse a quem eu sigo. Então, se eu gosto de algo e a mensagem está de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que empurrar para frente. O que não devemos é, por fama, por alguma coisa, idolatrar pessoas. Então, dentro desse chamado, nem sempre todo mundo vai entender. E tem uma passagem na Bíblia que é sobre uma mulher que ela pega um perfume muito caro e ela vai onde Jesus estava e derrama esse perfume na cabeça dele. E aí quem viu aquilo ficou escandalizado, porque, poxa, vai pegar um perfume tão caro e jogar na cabeça de Jesus? E é interessante aonde Jesus estava quando essa mulher fez isso. Ele estava na casa de Simão, mas não é Simão Pedro, mas Simão o leproso. Jesus andava com as pessoas que a igreja esquecia. Era prostituta, era cobrador de imposto, era gente com doença. Eram aqueles que para Jesus era a única salvação. Porque a igreja por si só já se sentia salva o suficiente, ela não precisa de Jesus. E é isso que nós fazemos, quando nós vivemos baseado nos nossos interesses. Se me traz algo, eu quero perto, se não me traz, vai para longe. E não é assim que nós aprendemos com Deus, porque nós somos uma família, nós somos o povo de Deus, nós somos pessoas que se ajudam, pessoas que se complementam, pessoas que dividem o conhecimento não por dinheiro, mas por amor. Então, baseado nesse contexto, é a passagem que eu vou ler para vocês, está lá em Mateus 26, versículo 8 a 12. A palavra do Senhor ela diz assim: Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecidos com esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Então, depois da mulher ter jogado o perfume sobre a cabeça de Jesus, quem viu aquilo? Os discípulos, eles ficaram, ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados. Pronto. Quem são os discípulos? Quem eles estão representando aqui? A igreja. É a igreja que ela está olhando e está ficando brava, porque tem alguém, que era uma mulher, que estava fazendo o quê? Aquilo que Deus colocou dentro do coração dela. E ela nem pensou em fazer, porque se fosse a gente, Deus pedindo para dar uma coisa muito cara, e ela não iria ser usada da forma tradicional, ela ia ser jogada. Então ela pegou um perfume caro e jogou. Você pegaria alguma coisa cara que você tem para jogar? Aqui já começa que uma mulher recebeu um chamado de Deus e ela foi lá e o fez. Entrou na casa de um leproso. Eu não sei se vocês percebem, mas sempre as pessoas que elas têm lepra, elas vivem à beira da cidade, longe de todo mundo, para não contagiar outras pessoas. E a lepra da Bíblia é a hanseníase de hoje em dia. E essa é uma doença que eu já tive. E tive que fazer quimioterapia durante 6 meses. Porque ela não é uma doença que você sara, mas você impede que ela pare de evoluir. E aonde ela come, aonde a doença ela se manifesta, aquela parte do tecido você perde totalmente a sensibilidade. E foi o primeiro contato que eu tive com Jesus foi através disso. Porque eu fiquei muito tempo sem sentir meu braço, até que um dia ele voltou a sentir. E eu fui na médica e questionei e falei: doutora, você tem certeza que eu tinha hanseníase? Porque pelo que eu tinha entendido, eu não ia mais voltar a sentir o meu braço. E eu tô sentindo. Ela falou: então você agradece a Deus, porque aos homens isso não é possível. Não existe medicamento, não existe tratamento, não existe nada. E você teve sim. Os exames estão aqui, ó. Então essa mulher entrou dentro da casa de um leproso, que ela já poderia ter medo de ser contagiada.
pegou um perfume que era extremamente caro e não pensou duas vezes. Ela foi lá e fez o que Deus colocou dentro do coração dela. E esse é o começo da frase: nem todos entenderão o nosso chamado. E os primeiros que não entenderam o chamado foram quem? Foram os discípulos. Foram as pessoas que viviam com Jesus, aqueles que ele escolheu. Nem eles entendiam. Nem eles, porque para a gente entender os planos de Deus, nós temos que obedecer a Deus, estar dentro da vontade de Deus. E a gente nota que eles, a maior parte do tempo, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Mas nada, não entendia nada. Nada, 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 nada. Então eles ficaram zangados com aquela mulher e foram lá. Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e dado dinheiro aos pobres. Aqui já virou a podridão da religião. Achar que agradar a Deus é uma obrigação, que é um ato físico. Então olha como eles ligaram a bondade e o reino de Deus a dar dinheiro aos pobres. Então se eu dou dinheiro ao pobre, pronto. Agora, aí sim está se fazendo alguma coisa para se aproveitar para o reino de Deus. Cumprir a vontade de Deus não é dar dinheiro aos pobres. E aqui nós começamos a entender a base das coisas que nós acreditamos que são erradas. Porque nós achamos que o que é mais importante, obedecer a Deus ou pegar e vender tudo isso e dar para os pobres? Na cabeça deles era isso. E aí você sabe o que eles iam se tornar? Os fariseus, que cumprem integralmente a lei. E só fazem isso e mais nada. Eles não conseguem obedecer ao Espírito Santo. Porque se Deus pedisse, olha, joga esse perfume na cabeça de Jesus. Não, eu tenho que vender e dar aos pobres. É só isso que existe. Não existe espaço para o Espírito Santo. Como que Deus pode se manifestar dentro das igrejas hoje em dia? Com tanto cargo, com tanta função, com tanta norma, estatuto e não sei... Como que funciona o Espírito Santo se não tem liberdade? Você imagina se eu estou sentado no meio de uma igreja ou de qualquer lugar e Deus me diz, pregue a palavra nesse lugar. E eu me levanto e começo a falar, como eu já fiz antes. Ia dar certo? Não ia. Não ia dar certo. Então nós vivemos uma religiosidade onde Deus não tem vez e não tem espaço. Onde a palavra de Deus ela é escondida e adaptada ao interesse das pessoas. E aí Jesus olhando falou, opa, pera lá, tem alguma coisa de errado aqui, mas tá muito folgado. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, por que vocês estão aborrecidos com essa mulher? Será que é porque ela teve mais coragem do que eles? Será que porque ela pegou algo que era dela e deu para Deus e não para eles? Porque seria bom demais, né, ele chegar com o dinheiro e distribuir ao pobre. Era deles esse dinheiro? Não, era da mulher. E essa é a igreja tradicional. Ela não dá o que é dela, ela dá o que é dos outros. E acha que é melhor. Por que o pastor não pega o salário dele todo mês e dá para os pobres? Por que não pega o dízimo inteiro e dá para os pobres? Por que ele não vai lá e trabalha e dá para os pobres? Porque é isso que incentiva a igreja. Vocês trabalham e me dão que eu vou fazer a boa obra por vocês. Eu vou ser glorificado. Eu não consigo entender isso. Quando eu compro uma Bíblia para dar para alguém, é do meu trabalho. Graças a Deus eu tenho um trabalho. E todas as pessoas que eu conheço fazem dessa forma. Não ficam pedindo as coisas para os outros. Muito pelo contrário, sempre estamos dando a coisa para os outros. Mas as coisas que eram nossas. E aí Jesus continuou dizendo, ela fez para mim uma coisa muito boa. Então essa mulher estava obedecendo a quem? A Jesus. Para quem que ela tinha que obedecer? A Jesus. A quem ela acatou o que ela tinha e deu? Para Jesus. Pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. Deus está dando um discernimento que essa vida ela vai passar, que as oportunidades elas vão passar, que o chamado ele vai passar e que vai chegar um momento que nós não estaremos mais aqui. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Então o ato daquela mulher foi uma confirmação de tudo que viria com Jesus. E ele entendeu aquilo, do cuidado, do carinho,
que estava chegando a hora, que faltava 2 dias para a Páscoa, se você ler um pouquinho mais abaixo, ele vai falar, olha, vocês estão aí julgando essa mulher, mas aonde o evangelho for pregado, vocês vão lembrar do que ela fez. Enquanto tinha gente chorando, querendo dizer o que ela deveria fazer com o que é dela, Jesus estava dizendo que o que ela fez foi honroso, que ela obedeceu à vontade de Deus e não teve apego pelas coisas. E tem que ser desse jeito. Tem que ser assim. O evangelho pregado pelo Espírito, ele não tem apego. Eu não fico pensando no valor, eu não fico pensando em nada, eu fico pensando em agradar a Deus, em fazer aquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Ou a gente começa a dar espaço para o Espírito Santo, ou fica difícil. Mas para mim poder dar espaço para o Espírito Santo, eu preciso conhecer a palavra. Senão eu acabo de novo ouvindo o que as pessoas estão falando e achando que a vontade de Deus é o que os outros dizem, porque tem alguém me pedindo. Eu faço o que Deus pede, eu não faço o que os outros pedem. Ai, você não me ajuda? Não te ajudo, não estou sentindo que eu tenho que te ajudar. Porque o que mais tem hoje? É gente folgada. E ainda fica lá, ai, que Deus te abençoe. Meu, se Deus não está te abençoando na tua própria vida, a tua oração é uma maldição. Você não está usando o nome de Jesus para mim, você está tentando jogar praga na minha vida. Como é que você quer que uma pessoa dessa? Diferente que às vezes a gente vai e ajuda uma pessoa sem ninguém pedir nada. Você vai lá e faz e nem fala que fez. Então nós temos que parar de nos preocupar com a opinião dos outros e com os desejos dos outros e ver isso está alinhado ou não com o que Deus quer. De resto, para mim, pouco importa. E cada dia nós tornamos mais capazes de viver isso. Porque no começo é uma teoria que parece que é impossível de se viver. Mas na presença de Deus, tudo aquilo que era impossível se torna realidade. Se a gente vai lá em Gálatas 1, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. Louvado seja o Senhor. Nessa carta de Paulo aos Gálatas, ele está explicando um pouquinho do chamado dele. E ele está explicando também a razão daquela mulher ter feito o que fez, como ela fez, independente da opinião dos outros. Se os outros ficariam chocados ou não. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Paulo estava servindo a quem? A Jesus. Paulo, ele tinha um chamado de quem? De Jesus. Quem fez que ele ficasse cego e depois que ele voltasse à fé? Era Jesus. Então ele já sabia a quem ele deveria agradar, porque no passado ele era fariseu. Quem que ele agradava? As pessoas. Como ele cumpria a lei de Deus? Por normas. E agora? Agora ele viu que o que ele queria era a liberdade que o Espírito dava, de poder ir aonde Deus quisesse que ele fosse, e não estar ali regrado no cercadinho da igreja, dizendo aqui você vai, aqui você não vai, esse você prega, esse você não prega, isso você faz, isso você não faz. Ele não queria agradar as pessoas e ele deixa claro, não. E o que ele queria? O que eu quero é a aprovação de Deus. Então, dentro do nosso chamado, qual é a nossa meta? Conseguir a aprovação de Deus. É obedecer. Não importa se você está postando mensagem e ninguém está curtindo, se você está evangelizando e as pessoas não te escutam, se é isso ou não. O importante é que nós estamos sendo aprovados por Deus. Deus, ele vai colocar coisas dentro do nosso coração que nós não devemos ficar questionando. Só que eu tenho que entender se eu consigo entender o que é a voz de Deus.
se eu me arrependi dos meus pecados, se eu já me esvaziei de mim mesmo, se eu tirei a vaidade, se eu não fico mentindo, se eu não fico fazendo fofoca. É fácil você entender o momento que você se converter, é quando você para de mentir. Se você já não mente mais, se uma pessoa te pergunta alguma coisa, você fala a verdade. E a verdade nem todo mundo suporta, mas tudo bem. Nós aprendemos que as pessoas que estão com o Espírito Santo, elas vão ouvir a verdade, elas não vão se escandalizar, nem vão julgar, nem vão ficar pegando isso como assunto para contar. Você viu que a fulaninha ou fulaninho fez? Isso não faz parte da nossa vida. Nós pensamos em como nós podemos ajudar as pessoas baseado nas coisas que o Senhor coloca dentro do nosso coração, mesmo sem saber aonde aquilo vai dar, o que vai acontecer. Nós queremos a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Será que quem está cheio do Espírito Santo vai querer agradar as pessoas? É isso mesmo que nós fazemos? Nós agradamos as pessoas? Coloca o teu objetivo no lugar certo. Tem gente que adora puxar um saco, né? Adora agradar as pessoas para ver se sobra alguma coisinha ali, né? Será que é isso mesmo que Deus fez? Ou será que a nossa esperança e tudo aquilo que nós vamos receber está nele? Começa a olhar os teus sentimentos e as tuas razões. Nós estamos aqui para nos esvaziar de nós mesmos. Se eu tivesse, eu não seria servo de Cristo. Como que eu vejo se eu sou servo de Cristo? Quando eu paro de me importar com o que os outros pensam, os outros acham. Mas aqui tem um ponto importante. Desde que isso esteja dentro do meu propósito de servir, eu posso ser exortado sim, porque às vezes eu não tenho a sabedoria o suficiente. Porque aqueles que estão agindo pelo Espírito Santo, num olhar eles se entendem, em meia palavra eles se entendem, eles já se harmonizam ali. Nós sabemos quando é Deus falando com a gente, porque o Espírito mostra para ele, ó, esse irmão aqui, o que ele está falando é verdade. Então já não é uma arrogância, eu não escuto nada de ninguém, ninguém pode me falar nada, não. Tudo tem ponderação, tudo não é ferro e fogo como a gente acha que é. Porque aonde está o Espírito, nós aprendemos a sentir, a entender se alguém está falando amando de Deus ou não, ou se é o diabo querendo colocar dúvida no meu coração. Aqui nós temos esse discernimento do que é luz e do que é escuridão. Meus irmãos, afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim. Então tudo aquilo que Paulo pregava era a revelação do Espírito Santo. E eu me encaixo nessa turma. E você, se você estiver lendo a palavra de Deus na tua casa, você também se encaixa nessa turma. Porque é o próprio Jesus que está ensinando para você. Não é uma invenção humana. O que ele está dizendo aqui? Não foi algo que eu ouvi de outra pessoa. Eu ouvi do próprio Deus, e é por isso que eu falo, leiam a palavra de Deus, deixa que Deus te ensine a ser um sacerdote dele, a ser um servo dele, a ser um profeta dele. Deixa que Deus te capacite a isso. Você não precisa ficar estudando na internet, não precisa ficar fazendo nada. E era engraçado que quando eu estava começando a me converter e eu tinha dúvidas às vezes sobre as coisas da Bíblia, eu perguntava, às vezes eu chegava num pastor ou num lugar e olhava que ele tinha mais livros sobre outros autores do que propriamente a Bíblia sobre si como um conhecimento. Até as pregações se baseavam em livros de terceiros. Cara, que loucura! Hoje eu olho aquilo, para mim aquilo é uma abominação. E eu olho a vida dessas pessoas e não é à toa que elas estão lá, parece que elas estão mortas. Estão numa igreja cheio de gente vazia, parece que não muda a vida de ninguém, não tem nada, é a mesma picuinha, a mesma coisa, é a mesma roupa, a mesma tudo, sabe? Não sai daquilo. Não tem coragem de derramar um perfume caro na cabeça de ninguém. Eles pegam pra eles e deixam lá pra eles. Não, isso daqui quem tem que usar sou eu aqui.
mas foi o próprio Jesus que revelou a mim. Esse é o evangelho verdadeiro, é a qual nós permitimos que Jesus se revele a cada um. Paulo era o mais especial de todos? Não, ele era aquele que perseguia a igreja. Se alguém fosse escolher, ele seria o último escolhido. Ele estava num outro campo, espectro das coisas. Então para de tentar achar razão humana nas coisas que são de Deus. Para de tentar achar que você tem que fazer o que os outros acham que você tem que fazer e não fazer o que você sente. E depois você fica lá se sentindo mal, se sentindo incomodado. Você sabe como que a gente descobre se está falhando com Deus? Quando eu fico pensando sempre na mesma coisa e Deus está pedindo a mesma coisa. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, perdoe, faça isso, faça... E você fica, não, mas por que não sei o que? Não, cala a boca. Cala a boca. Se a gente vai lá em Jó 33, Jó gostava de ficar falando. Porque Deus é injusto. Vai lá no Jó 33, último versículo, ele fala assim, Jó, cala a tua boca e escuta. Já falou demais e não falou nada que presta. Às vezes nós temos que ouvir o que Deus está falando, ao invés de querer falar, tua opinião não significa nada. Opinião de gente sem sabedoria não difere da opinião do mundo. Então, ou primeiro a gente se capacita antes de querer falar, ou fala quando Deus falar para falar. Porque se você nem sabe o que está falando, fica quieto. Já falamos demais e já erramos demais. Lá em Provérbios fala que quando a gente menos fala, menos a gente erra. Que até um relógio parado pode acertar a hora. Então, um tolo pode se passar por sábio se ele ficar em silêncio. Olha que maravilha. Então vamos começar a ficar quieto. Se tiver que falar, nós citamos algo que está na Bíblia, só. Não abra a boca para falar nada que você já disse, com a esperança de fazer o que nunca aconteceu. E a gente fica naquela insanidade de ficar repetindo as mesmas coisas. Se a pessoa não entendeu da primeira vez, ela não vai entender da segunda. Tem que ter um fator novo, e esse fator chama Jesus. Amém? Nem todos entenderão o nosso chamado, mas devemos sempre agradar a Deus. Que o Senhor ele possa continuar sendo o nosso guia, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Que Jesus ele tenha um espaço dentro do nosso coração. Que o seu amor nos sustente todos os dias. Que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia. Nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos afaste de tudo aquilo que não vem dele. Que Jesus ele fale ao nosso coração. Que nós possamos obedecer ao Senhor também de todo o coração. Ontem nós falamos sobre isso, de fazer as coisas para Deus e não para os homens. Então nós vamos continuar fazendo o que Deus coloca dentro do nosso coração, sem se preocupar com o resultado. Porque se Deus pediu para semear, nós semearemos. Se Ele pediu para jogar o perfume fora, nós jogaremos. Se Ele sabe os planos, nós vamos seguir os seus planos. E nós estaremos lá, no dia da ressurreição. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.